Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos celebrando agosto, mês vocacional. Há 40 anos no Brasil foi instituído o mês de agosto para ser repensada as vocações. Então, assim, o mês vocacional, onde cada domingo do mês se celebra repensando, questionando, refletindo as santas vocações. Sabemos que a grande vocação, já depois de entrar neste mundo, a vocação à vida, nós pelo santo batismo, a vocação à santidade. E aí então, dentro de cada um de nós, Deus lança seus propósitos. Quando entramos no tempo para a eternidade, o Senhor quer realizar em nós seus santos propósitos para que nós também possamos assim nos realizarmos como pessoa e também realizar o seu plano de amor para nós. Assim, o mês vocacional nos ajuda a refletir, a meditar, a repensar a nossa vida. Mesmo para aqueles que já estão respondendo a uma vocação. Vocação significa etimologicamente vocare, invocar ou chamamento, chamada, não é? Para nós, na nossa dimensão, então, religiosa. Por isso, no mês vocacional, há sempre um tema e um lema a ser refletido. Este ano, a Igreja no Brasil está refletindo como tema Amados e Chamados por Deus. E o lema é: És precioso aos meus olhos, eu te amo. Tirando então esta palavra do profeta Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 5. Somos preciosos aos olhos de Deus. Cada um de nós. E na igreja nós somos como um grande e belo jardim, onde assim muitas flores com diversos perfumes e cores, aí nos encontramos, para que possamos então, ao nos realizar como pessoa humana, realizar os propósitos santos de Deus. No primeiro domingo, celebramos com São João Maria Vianney, que é no dia 4. Então, primeiro domingo, sempre a vocação sacerdotal, não é? Desde 1929, então, o Dia do Padre é celebrado oficialmente em 4 de agosto, dia deste grande homem de Deus, santo, São João Maria Vianney. Foi o Papa Pio XI que assim o proclamou, um homem extraordinário e todo apostólico. Padroeiro, então, celeste de todos os sacerdotes, não é? De Roma e do mundo todo. E aí, parece que depois que nós caminhamos, nascemos, crescemos, buscamos nos formar, alguns se casam, outros então se consagram, o sacerdote acontece, não é? Na descoberta do caminho vocacional. E parece que tudo está, então, um tanto quanto já, vamos dizer, pronto, não é? De forma alguma. Nosso Deus seria um tanto quanto medíocre se pensasse assim como nós. Crescemos, nos formamos, casamos, tivemos os filhos, definhamos, morremos. Crescemos, nos formamos, 4 anos, aí teologia, 3 anos, filosofia, propedêutico, noviciado e sou padre ordenado, pronto. É medíocre demais.
A vocação é algo belo, que deve ser cada dia mais repensada, revivida, redefinida, ressignificada a nossa vida. Por isso, o padre, ele é importante, pois ele é um ungido, ele é um escolhido para uma missão. Não somos nós que escolhemos, ele nos escolhe. Escolhe a você para a vida matrimonial, para a vida celibatária, para o sacerdócio. Fui eu que vos escolhi, diz o próprio Senhor. Bem, então toda vocação, não só a vocação sacerdotal, mas toda vocação é graça, é dom. Apesar de todas as nossas fraquezas humanas, as nossas limitações, é graça de Deus. E o sacerdócio é um dom, é um presente, é uma graça que Deus escolhe, chama, unge e envia, tirado do meio do povo para o povo. Olha que bela a frase deste grande santo, São João Maria Vianney. Se tivéssemos fé, veríamos Deus oculto no sacerdote, como a luz por trás da vidraça, como vinho misturado na água. Que belo, não é? Então o padre é um ser humano, como todo ser humano. Não veio do céu com asas como anjos, mas é um homem tirado do meio do povo, que com a graça também, não é, de sua vida sacerdotal, ele vai também, assim, se deixando ser modelado pelas mãos do Senhor, e vai servindo ao Senhor. E uma vez que também é transformado pela graça, ele traz também esta graça dispensadora para o povo de Deus. Então ele é chamado pastor, santificador, presbítero, enfim, um homem de Deus, para Deus, no meio do povo, com o povo, para ser ali, então, como que o grande amigo de Deus e levar as pessoas para esta amizade com o Senhor. Como é bela a vocação sacerdotal, não é? Olhe, todo sacerdote é o sacramento, não é? Do beijo divino da louca paixão da Trindade, não é? Pela humanidade. Olha, vou repetir, para você entender, para você colocar aí dentro do seu coração esta belíssima, então, este belíssimo pensamento. Todo sacerdote, ele é, não é? O sacramento do beijo, então, divino da louca, olha só, louca paixão da Trindade pela humanidade. É este beijo de Deus a cada homem, a toda a humanidade, não é? Que belo é isto, não é? Um beijo divino de Deus. Por isso, ele é o homem que deve se abrir também ao beijo divinizador de Deus, que é o Espírito Santo. E aí elevar este beijo divinizador. Veja, todo sacerdote é sacramento. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus. O padre, com toda a sua vida, que não pode ser só um administrador paroquial, mas administrar sim os mistérios de Deus, administrar, não é, o sagrado, e tomar cuidado para não se tornar um profissional do sagrado.
mas ele é este sacramento, isto é, sinal, o que é sacramento? Sinal sensível da graça de Deus. Que a gente possa olhar o sacerdote. E aí então nós vamos entender que nós não podemos falar de sacerdote, de sacerdócio, sem antes elevar os nossos olhos para o sumo e o eterno, único sacerdote. Jesus, o Cristo, o nosso bem amado da cruz, que é sacerdote, cordeiro, sacrifício. No altar. Por isso o padre também oferece sacrifício. O padre também, com a sua oração, se torna aí também, não é? Um homem de Deus para conduzir, ser pastor. E ele, o sumo eterno pastor, não é só pastor que conduz, mas é o pastor que se tornou alimento. Por isso nós também, com a nossa vida, que santifica com a oração, deve assim ajudar a santificar cada batizado, cada filho de Deus. Então, não podemos falar de um sacerdócio sem antes fixar o nosso olhar no sumo e eterno sacerdote, Jesus, o Cristo, Senhor nosso. E aí então nós usamos uma expressão belíssima, a igreja usa uma expressão belíssima, não é? Que nós possamos observar a partir da ordenação sacerdotal, que capacita este homem, unge este homem e assim o transformando diariamente pela graça mesma desta unção sacerdotal a agir in persona Christi. In persona Christi. Na pessoa de Cristo. E ser dispensador dos mistérios da salvação. Então, o sacerdote é dom, porque no seu ministério sacerdotal desdobra-se, podemos dizer assim, em toda a sua conduta, serviços, vivência, postura, conduta de vida, manifestação, concretização do amor de Deus. Por isso o sacerdote também, dizia São João Maria Vianney, é o doce, sagrado coração de Jesus na terra. Meus queridos, o padre é um homem escolhido, não é? Entre homens e constituído assim em favor de todos os homens. Devemos contemplar o mistério sacerdotal como dom, vocação e não como uma função. A função se veste a roupa, pica o cartão e no final do mês recebe-se, né? O nosso soldo, o nosso salário. O padre é vocação. Assim também como o pai e a mãe, os esposos não podem ser tomados como uma função, mas a responsabilidade paternal e maternal, e assim também, não é? É vocação. Como a vida celibatária, nós não vestimos o uniforme. A minha estola e a minha túnica não é um uniforme. Revestimos-nos da graça de Deus para dispensar a graça, que é o próprio Deus. Reze pelo seu sacerdote, peça por ele, comungue com ele. Antes de falar mal, reze para que ele seja um homem melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeçamos a Deus e bendizemos porque Ele nos dá graças e graças nas vocações.